Parece impossível, mas querem dividir a Bahia. Querer dividir a Bahia é invadir o seu lar, dividir a sua casa, separar para sempre irmão de irmão. É como separar a corda do pau, calar para sempre o berimbau. Dividir a Bahia é como separar Castro de Alves, Rui de Barbosa, Dorival de Caymmi, Caetano de Veloso, Gilberto de Gil, Glauber de Rocha, Jorge de Amado, Maria de Betânia e Gal da Voz. Não é hora de dividir a Bahia, é hora de somar, de multiplicar. Mesmo porque só Deus pode separar um Dodô de Osmar e mãe menininha do Gantuá. Compareça aos postos credenciados, levando seu título de eleitor e assine a emenda popular contra a divisão do nosso Estado. Esta é uma luta de todos os baianos. O esforço dos baianos, com a participação direta da Assembleia Legislativa, que atuou na coleta de assinaturas para a apresentação de uma emenda popular, evitou a divisão. Uma tentativa de retirar os municípios da região do São Francisco da Bahia foi impedida no Congresso Nacional, após a retirada da proposta apresentada por um deputado federal. Um deputado pernambucano apresentou uma outra proposta da criação do Estado do São Francisco, né? Que em princípio ele achava pudesse lograr êxito, mas é muito difícil, porque a proposta de criação de um Estado hoje, pela Constituição de 1988, ela tem que ser referendada pela Assembleia Legislativa do Estado, cuja área vai ser desmembrada para a criação do novo Estado. O São Francisco recebe água de 168 afluentes, dos quais 10 são considerados de contribuição importante para o seu volume total. Entre os principais afluentes, 3 deles estão na Bahia, na margem esquerda, no sentido do percurso do rio: Carinhanha, Corrente e Grande. A barragem de Sobradinho, no norte da Bahia, garante a vazão do São Francisco com a garantia de um fluxo regular, mesmo durante a estação seca entre os meses de maio a outubro. O fluxo é necessário para a geração de energia elétrica das usinas de Paulo Afonso, Itaparica, Mochotó, Xingó e Sobradinho, em operação na área do rio, sob a operação da CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O rio serve para outras atividades econômicas além da geração de energia. Uma delas é a agricultura irrigada. Outras são mineração, extração de carvão e siderurgia. A utilização dos recursos naturais do São Francisco, em muitos casos de forma desordenada, tem contribuído para a sua degradação. Uma situação apontada como uma morte lenta, um prejuízo irreparável que atinge a natureza e compromete a vida dos homens. O conjunto de barragens para geração de energia hidrelétrica no São Francisco tem uma importância econômica inquestionável, né, para o desenvolvimento do Nordeste como um todo. Entretanto, ele causou impactos ambientais que merecem atenção no processo de revitalização do São Francisco. Isso porque, apesar da regularização do fluxo de água, houve também com essa regularização, né, uma diminuição no volume de água que chega até o estuário. E essa diminuição fez com que o mar avançasse até a região de Penedo, até a cidade de Penedo, né? Uma região onde as águas eram eminentemente doces e passaram então a ser salobras. A ação dos deputados da Bahia em defesa do rio, por meio da campanha SOS São Francisco, é uma consequência deste contexto, da ameaça à sobrevivência de um patrimônio da natureza e um bem dos brasileiros e baianos que reconhecem a força e a importância do rio.
A participação surgiu a partir da formação do CEIVASF, Comitê Executivo de Estudos Integrados da Baía Hidrográfica do Rio São Francisco. Em 89, a direção do comitê, presidida por Teodomiro Araújo, destacou 3 pontos como fundamentais para o desenvolvimento de um plano de trabalho: interiorização do comitê, participação da sociedade nas discussões e a parceria com os diversos poderes, inclusive o legislativo. O quadro é de desmatamento, é de erosão, é de assoreamento do rio, é de tombamento de barrancos, é de alargamento da calha, é da impossibilidade da navegação, é da baixa tributação, enfim, um quadro desanimador, necessitando urgente de medidas sérias, responsáveis, para que o rio continue vivo. A adesão da Assembleia Legislativa da Bahia, sob a presidência do deputado José Amando, foi imediata. O deputado José Rocha, como presidente da Comissão de Agricultura, assumiu a liderança de um grupo que tinha a participação de mais 13 parlamentares. Nobelino Dourado, Fernando Bastos e Luiz Braga, na época, pelo PFL, Henrique Sampaio, Antônio Norato, Gerbaldo Avena, Edson Quinteiro, Jairo Sentosé e Pedro Alcântara, do PMDB, Alcides Modesto, do PT, Sebastião Castro, PDT, Vandilson Costa, PCdoB, e Paulo Renato, PDC. A comissão suprapartidária, formada pelos deputados baianos, logo se integrou às atividades do comitê. A Assembleia Legislativa promoveu em Salvador um dos encontros do comitê, que durante o funcionamento realizou 22 reuniões. Em um encontro na cidade de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, os participantes apresentaram propostas diversas em relação ao rio. Eu acredito que se deva preservar tudo aquilo que ainda não foi destruído, ou pelo menos utilizá-lo de maneira racional. Uma solução que permita a esse brasileiro que ali vive permanecer em condições dignas, possuindo sua energia, retirando a água de subsolo e dessalinizando essa água, irrigando sua região, possuindo aquelas condições de necessidades básicas de vida.